Meus irmãos, a paz do Senhor. Pode se assentar. Texto bíblico em Lucas, capítulo 24. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia. Lucas, capítulo 24. Externar a Deus a minha gratidão por estar aqui também na minha casa. Aleluia. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho longa. Se o tempo passar, vocês me perdoem, mas eu quero transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Versículo 13 diz assim: E eis que 2 deles foram, naquele mesmo dia, para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E ia falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinha acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrojavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impedidos para que não o conhecesse. E ele lhes disse: Que tipo de palavras são essas que tendes um para com o outro, enquanto caminhas e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhe: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém? E não soube das coisas nela têm acontecido nesses dias? E ele disse-lhes: Quais coisas? E ele lhes disseram: A respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Versículo 25. Então ele lhes disse: Ó tolos e tardos de coração, para credes em tudo o que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? 29. Mas eles o constrangeram dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e abençoou e partiu, e deu-lhes, e os seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. Versículo 32. E eles lhes disseram um para com o outro: Não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se, retornaram para Jerusalém, encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, dizendo: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Amém. Bem, esse texto ele é muito conhecido dos amados irmãos. Jesus, ele morreu e ao 3º dia ele ressuscitou. Quando Cristo morreu, isso gerou uma expectativa muito ruim nas pessoas, porque eles acreditavam que o Cristo que iria vir seria aquele que iria libertar eles da opressão romana. A verdade é que Jesus disse que ele derrubaria o templo e não sobraria pedra por pedra, e depois do 3º dia ele reconstruiria. Esse templo que Jesus estava dizendo não era o templo que eles estavam vendo ali, mas era o corpo de Jesus. Jesus estava dizendo: olha, eu vou ser morto, eu vou ser crucificado. Mas eles não entendiam essas coisas. Mas ao 3º dia, esse templo, ele vai ser restaurado. Mas depois que Jesus Cristo, ele morreu, esses discípulos que estavam a caminho de Emaús, que por sinal um se chamava Cleopas, estavam indo para outra cidade, que estavam 60 estádios longe de Jerusalém. Isso é interessante. Por quê? Porque Jesus, ele disse que eles deveriam ficar onde? Em Jerusalém.
porque em Jerusalém eles seriam cheios do poder de Deus. Só que quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, para eles parecia que aquilo tudo era uma farsa, parecia que o que Jesus disse era uma mentira. Então eles estão indo sem perspectiva, estão indo triste, a aproximadamente 60 estádios longe de Jerusalém. De repente, o próprio Jesus se aproxima deles, e o próprio Jesus, ele começa a fazer uma pergunta para eles: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais e estáis tristes? E aqueles discípulos, presta atenção jovens, aqueles discípulos, eles começaram a falar: olha, você não é de Jerusalém? Você não mora aqui não, rapaz? Um homem chamado Jesus, varão, homem de Deus, que faz grandes feitos, curas e milagres, ele morreu, e nós não esperávamos isso. Nós esperávamos que ele ia nos libertar de Roma. Era isso que eles esperavam. Mas Jesus, ele diz: olha, vocês dão tanto ouvidos aos profetas, por que vocês não repararam aquilo que Jesus disse, aquilo que os profetas disseram a despeito do Cristo? E o que os profetas tinham dito a despeito do Cristo? Que o Cristo, ele havia de morrer, que Jesus, ele teria que morrer. Todos os profetas, eles falaram que o Cristo, ele havia de morrer. Uma coisa interessante é o versículo 16, que diz: mas os seus olhos estavam impedidos, para que não o conhecesse. Quando os nossos olhos se fecham espiritualmente, é difícil, irmãos, ver Jesus. Quando os nossos olhos começam a ver o problema, é difícil enxergar a Jesus. Quando os nossos olhos olham o problema e esquecem a promessa, é difícil ver Jesus. Ora, Jesus estava de frente com aqueles discípulos que já havia aprendido com eles bastante tempo. Só que eles não estavam enxergando Jesus, porque eles estavam olhando o problema. Qual é o problema? Esse Jesus é um mentiroso. Esse Jesus, ele é uma farsa. Esse Jesus, ele não fez nada, ele não nos libertou. Mal sabia eles que esse Jesus libertou eles da escuridão. Mal sabia eles que esse Jesus libertou eles da escravidão do pecado. Só que quando nós, não só os discípulos, mas nós começamos a olhar para o problema e esquecemos a promessa. Qual promessa que Jesus havia dito? Derruba esse templo e depois de 3 dias ele será reconstruído. Jesus estava dizendo sobre ele mesmo. Então, quando nós esquecemos da promessa de Deus, é bem claro que os nossos olhos começam a se fechar. As expectativas deles foram frustradas, porque no versículo 21 diz: mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir, libertar Israel. E todavia, além do mais, já é o 3º dia que essas coisas aconteceram. Tipo assim, ele disse que depois do 3º dia, ele iria ressuscitar, mas até agora nós não estamos vendo nenhum sinal disso. Expectativas frustradas. Quantas das vezes nossas expectativas são frustradas? E o que eu quero dizer para os irmãos é: mesmo que as suas expectativas sejam frustradas, o Deus que você serve não pode mentir. Se ele falou que iria ressuscitar, ele não só iria, ele ressuscitou. Então as nossas expectativas podem ser frustradas se nós começarmos a olhar pela nossa vista. Mas a partir do momento que nós olhamos não pela nossa vista, mas aceitamos aquilo que Deus tem sobre a nossa vida, as nossas expectativas não são frustradas. Mas todavia, mesmo que as suas expectativas se frustrem, Deus continua sendo fiel na sua palavra. E é isso que Jesus fez. Ele foi ao encontro deles, porque ele sabia que eles já estavam com expectativas frustradas. Eles estavam com Jesus, não estavam enxergando Jesus. Olha que loucura. É possível alguém andar com Jesus e não ver Jesus? Sim, nós estamos vendo aqui. Ele estava com Jesus, mas não estava enxergando Jesus, porque os seus olhos estavam no problema e esqueceram da promessa, estavam frustrados. Mas naquele momento que Jesus partiu o pão, eles falaram: epa, eu conheço alguém que parte o pão da mesma maneira. Epa, esse daí não parte o pão igual.
esse daí é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse daí é o pão vivo que desceu do céu. E ele parte o pão. E eu acho interessante é que os olhos deles foram abertos. E eles reconheceram e de repente Jesus desapareceu. E essa pergunta é que deve ficar cravada nos nossos corações nessa noite. Não ardia nosso coração enquanto Ele falava conosco no caminho e quando Ele nos abria as Escrituras? Deus, Ele tem falado conosco nesse culto de diversas maneiras. E será que seu coração não ardeu em nenhum momento? Será que o seu coração não está ardendo? Será que você não está sentindo que o Santo de Israel, a raiz de Davi, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores está nesse lugar? Ele diz: não ardia o nosso coração enquanto Ele falava conosco no caminho e quando Ele nos abria as Escrituras. Coração ardente, olhos abertos para a Escritura. Nós vemos algo semelhante no Velho Testamento. A Bíblia diz que Jacó, ele está fugindo do seu irmão, e ele está lá naquele lugar, naquele deserto. De repente ele tem uma visão, e tem uma escada, e anjos descem e sobem, descem e sobem, descem e sobem. De repente ele acorda daquele sono, ele estava dormindo numa pedra, ele acorda daquele sono, e ele diz assim: Deus estava aqui o tempo todo, e eu não vi. Ô irmã Maria Geraldo, que negócio é esse, hein? Deus está aqui o tempo todo e tem gente que não está vendo. Deus está se movimentando nesse culto para te ajudar naquilo que você precisa e você não tem visto. Que negócio curioso, é Deus estar no nosso meio e nós não vemos que Ele está no nosso meio. Quando os nossos olhos estão fechados e o nosso coração não arde mais para a palavra de Deus, é nesse momento que nós entendemos que a igreja precisa de um avivamento. Esse avivamento não é o avivamento de simplesmente pular, gritar, cair no chão, mas é o avivamento da palavra. Os nossos púlpitos não se pregam mais a palavra. Os nossos púlpitos ao redor do Brasil não têm falado mais a palavra. As pessoas, elas têm dito o que elas querem, mas não têm falado a palavra. Antigamente, quando, pelo menos até o período da minha época, quando essa igreja ainda era verde, a gente tinha que se adaptar ao evangelho. O evangelho é assim, você tem que viver dessa forma. Né, Manuelito? Tem que viver dessa forma, o evangelho é assim. Se você quiser, é desse jeito. Se você quiser, você tem que abandonar isso, tem que tomar a sua cruz e me seguir. É assim. Hoje, a gente não está fazendo isso, nós estamos fazendo ao contrário. Nós estamos mudando o evangelho para que todos sejam aceitos com seus pecados. Quando os nossos olhos não abrem mais, quando o nosso coração não arde, tem sinal de algo errado no nosso meio. E essa palavra, ela não pode arder no seu coração de você pensar: isso é para o meu amigo que está do meu lado, isso é para você. Quando você está na sua casa e Deus desperta você para orar pelas madrugadas, e você insiste em virar o seu rosto para o canto, porque está frio, e não ora, isso é sinal que você precisa ser avivado pelo poder do Espírito Santo de Deus. O avivamento, segundo o dicionário Aurélio, significa efeito de avivar, tornar-se mais vivo. Existe um exemplo bem claro de uma igreja viva na Bíblia, que é a igreja de Éfeso. A Bíblia diz que em Atos 2, todos estavam reunidos quando de repente um vento veemente e impetuoso encheu aquela casa, e eles foram batizados e começaram a falar línguas como se fosse de fogo. E eu vou te dizer, se alguém disse que o povo de Deus estava bêbado, dá para se notar que não era algo normal. Dava para se notar que tinha uma bagunça santa de Deus naquele lugar. Aí tem alguns irmãos que insistem em dizer: não, falar em línguas não pode. Tem irmãos que insistem em dizer, irmãos que nunca foi batizado no Espírito Santo, falam que é mentira, isso aí é lorota. Falar em línguas estranhas não existe. Existe. E eles estavam todos ali, numa expectativa de serem cheios do Espírito Santo de Deus. Quando de repente, o vento do Espírito Santo bateu naquele lugar, eles foram cheios. E sabe o que é interessante? Que o avivamento, irmãos,
ele produz arrependimento. O verdadeiro avivamento produz arrependimento. E eu vou dizer, não só no coração dos pecadores lá fora, mas das pessoas que estão dentro da igreja. Porque se nós acharmos que somos melhores do que eles, ei, calma aí, você também peca, você também erra, você também falha. Então o avivamento, ele produz avivamento não só de palavra para eu viver, mas de eu entender que eu sou falho, como o apóstolo Paulo, miserável homem que sou. E é interessante que depois daquele batismo com o Espírito Santo, naquele lugar em que todos foram cheios, e eles disseram, os bêbados ali, Pedro se levanta e diz, ei, você está enganado, isso aqui é uma promessa bíblica, está escrito lá em Atos 2, que o Espírito Santo de Deus vai descer, aleluia. E sabe quantas pessoas aceitaram a Jesus naquele dia? 3.000 almas. Porque avivamento não é só pular, avivamento também é arrependimento de pecado. Nós precisamos voltar a pregar na igreja o verdadeiro evangelho. Raça de víboras, raça de víboras, muda a sua vida. Vocês estão achando, ou nós estamos achando que o evangelho é essa doçura? Não, não é não. Nós não precisamos de culto profético, nós não precisamos de culto de cura e libertação. Ô meu irmão, se você concorda, me perdoe, eu acho que não. A gente precisa de palavra, 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 palavra. Palavra muda, palavra liberta, palavra cura. Nós precisamos de palavra. Oh, glória a Deus. É disso que nós precisamos. Avivamento, ele produz diferença na nossa vida por meio e por intermédio da palavra. Agora, os homens e mulheres que Deus irá usar não são aqueles que se engrandecem. Nós temos andado por lugares aí, temos visto, eu pelo menos tenho visto pessoas que pregam, e quando o Espírito Santo começa a se movimentar na igreja, ele acha que é ele. Você já reparou que tem culto, que Deus resolve agir, que o vento veemente e impetuoso pega na casa toda, e de repente o pregador fala, é isso aí, e vai, e vem. Ei, chega de meninice, porque você não está fazendo nada, quem está fazendo é Deus. É o Espírito Santo de Deus, é Deus que faz no meio da igreja. Nós não precisamos disso, nós precisamos de palavra, nós precisamos de evangelho, nós precisamos não só de obreiros, mas de jovens dispostos a ler esse livro e fazê-lo como manual de vida. Esse é o meu manual, aonde eu for é ele que eu vou usar. Mas Deus, ele não quer usar pessoas que se acham em si. Provérbios 16:18 diz, a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito à queda. Portanto, eu quero dizer algo para você, jovem. Você não é usado por Deus por causa da sua voz bonitinha, ou porque você tem boa oratória, não. Ou porque você é filho de crente, não mesmo. Você é usado por Deus, Sofia, porque a presença do Espírito Santo está em você, porque Deus está aí no seu coração, porque o Espírito Santo de Deus arde em você. Aleluia. Sua voz, que é bonita, um dia ela vai ficar trêmula e cansada. Uai, se você se gloria na sua voz, eu sinto muito, um dia ela vai ficar trêmula e cansada. O seu corpo, jovem, que é esbelto, que é forte, um dia ele vai ficar fraco, qualquer coisa vai quebrar um osso. Eu estou falando sério, vai chegar a minha fase. Portanto, jovem, a sua força não está nas suas mãos, não está nos seus sonhos. A nossa força não está nos nossos sonhos. A nossa força não está na faculdade que eu fiz, ou que você vai fazer. Mas a nossa força vem de Deus, que criou o céu e a terra. Vamos parar de subir no púlpito, ou em qualquer lugar que nós estivermos, ficar com aquele ar de eu sou. Você não é nada, você é pó. O que você é, eu quero te lembrar nessa noite que você é pó. Eu e você, nós somos pó, você não é nada. Então vamos parar com esse negócio de se achar. Sabe por quê? Porque o coração quebrantado, Deus, ele não rejeita.
Aquele coração humilde: Senhor, eu não sei pregar, mas o Senhor falar na minha boca, eu sei que o Senhor vai fazer. Senhor, eu não sei cantar, mas se o Senhor me ajudar a cantar esse hino, eu sei que o Senhor vai fazer. Senhor, eu sou fraco, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou miserável, mas se o Senhor fazer através de mim, por mais que eu seja isso tudo, almas serão salvas. Tem pessoas que, quando o Espírito Santo de Deus começa a se movimentar na igreja, ele faz tanta firula, que é perigoso, se ele estiver numa igreja igual a nossa, ele ir ali no banheiro, naquele espelho bonito, e cantar Grandioso És Tu para ele mesmo. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. É sério, tem irmãos que tem uma cabeça tão, se acha tanto, que é perigoso cantar Grandioso És Tu para ele mesmo, por uma coisa que Deus fez. Isso mostra que nós precisamos de um avivamento. Quando conseguimos falar palavras torpes, irmãos, quando nós, no meio de rodinhas, conseguimos falar palavras torpes. Ei, você é crente, se esquece não, você é crente, você é cidadão do céu, no céu não é assim não. Quando nós conseguimos falar palavras torpes, quando nós conseguimos ver filmes pornificados, geração suja nossa, que consegue ver filmes pornificados. Eu quero dizer uma coisa, gente dentro da igreja, vendo pornografia, vendo filme depravado, você sabe que tem cena explícita ali, porque ele mostra, mas você quer ver, a sua carne quer ver. Quando conseguimos ouvir músicas que desagradam ao sagrado, você sabe que aquela música não exalta a Deus em nada. Isto é sinal, irmãos, que nós precisamos de um verdadeiro avivamento. O avivamento, irmãos, não é esse do movimento que vocês talvez achem que é. É o avivamento de você começar a pegar esse livro pela manhã e falar, igual o irmão Edinho: Jesus, senta aqui comigo, me ensina aqui, eu preciso aprender, fala comigo, Senhor. É esse avivamento que nós estamos precisando, o avivamento da volta da palavra. Se o pecado, por um lado, nos afasta de Deus, eu acho isso bom. O avivamento nos aproxima de Deus. O avivamento, ele não só causa consequências externas, que as pessoas veem Deus na nossa vida, mas causa consequência primeiramente interna. O avivamento tem que produzir consequência interna no seu coração, Aldo. Tem que produzir. Porque quando o avivamento é produzido no meu coração, acontece o abandono imediato de ações pecaminosas. Eu não consigo mais, você não consegue mais falar a palavra torpe. Você não consegue mais ver aquele filme que desagrada a Deus. Você não consegue mais ouvir aquela música que não fala nada sobre Deus. Você não consegue mais ficar num grupinho que só fala coisas que desagradam a Deus. Ah, Darcy, mas o que isso tem a ver com o texto que você leu? Ei, essas coisas te esfriam na fé, irmão. Essas coisas te deixam fraco na fé. A igreja de Éfeso é uma igreja que depois de Atos 2, o Espírito Santo de Deus falou: separai Paulo, e pediu para separar também a Barnabé, para que eles começassem a pregar ali ao redor. E eles começaram a pregar a palavra de Deus. E eles chegaram na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso tinha o templo da deusa Diana, aquela deusa que cultuava o sexo. Era homem com homem, era mulher com mulher, era bestialidade. Eles ficavam ali nus, adorando aquela deusa, num templo semelhante a um estádio de futebol. Mas quando, aleluia, o evangelho chegou ali naquele lugar, as portas do inferno não prevaleceu. Talvez nós não estamos sendo perseguidos porque você não está sendo igreja. Você já parou para pensar nisso? Talvez você não está sendo perseguido no seu trabalho porque você não está sendo igreja. Talvez a sua família não te condene em alguma coisa porque você não está sendo igreja. Porque se você for de verdade, ei, ô meu filho, vamos parar com isso, muda de vida. Eles vão falar: ali o chatinho. Ali que elemento enjoado é esse? Eles vão fazer isso. Quando você começa a ser crente de verdade, quando o evangelho ele surte efeito, aí eles começam a falar. Mas o evangelho chega em Éfeso de maneira que os judeus que moravam naquela cidade não queriam que o apóstolo Paulo saísse de lá. Você já viu isso? Os judeus, a maioria deles não queriam ouvir o evangelho, mas os judeus de Éfeso aceitaram de bom grado a palavra de Deus. Deus ele resolveu abrir a porta naquele lugar.
Uma coisa interessante é que lá eles faziam monumentos de deuses para vender, e a venda só foi, caindo. A venda só caindo. O evangelho chegou. O evangelho, quando chega de verdade, impacta o mundo. E aquilo foi caindo, irmãos. Foi caindo. É interessante que isso também está escrito na Bíblia, sobre a igreja de Éfeso, que um homem, ele foi tentar expulsar um demônio, porque ele ouviu Paulo falar. Ele falou assim: em nome do Jesus de Paulo, sai agora. Aí sabe o que o demônio falou? Eu conheço Jesus, Paulo também, agora você. Irmãos, Satanás te conhece. Satanás te conhece. Ele sabe se você é fervoroso ou não. Estou falando de pular e rodar aqui não. Estou falando de orar de madrugada. Estou falando de vir para o círculo de oração orar. Estou falando de vir para o culto de terça-feira aprender Bíblia. Ele sabe se você faz isso ou não. Vai lá então. Aí sabe o que o demônio fez? Pulou em cima dele. E aquele homem ficou nu. Coitado. Mas quando um avivamento realmente chega em nossos corações, ele produz em nós arrependimento. O objetivo do avivamento, irmãos, em si, não é te fazer cair no chão. Você pode cair no chão também, mas é te levantar para pregar o evangelho. O objetivo do avivamento é te dar poder para pregar o evangelho. A igreja, irmãos, é o baluarte da verdade. A igreja tem o perfume da rosa de Saron. A igreja tem a espada que entra na alma e no espírito. A igreja vai permanecer de pé. A igreja tem um espírito que vivifica, se você não sabe disso. Você sabe se você está morto na fé. E se você está, eu quero te dizer uma coisa. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa. A promessa de Joel ainda está de pé. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos. Agora me diz, está acontecendo na nossa igreja? Vocês estão tendo sonhos, as irmãs do ciclo de oração? Não precisa responder não. Os vossos jovens terão visões. Vocês estão tendo visões? Deus está mostrando alguma coisa para vocês? Uma coisa espiritual? E também sobre os seus servos e servas, naquele dia eu derramarei, aleluia, o meu espírito. Deus, Ele está aqui. E o nosso maior problema é que nós ficamos, parece que a gente é juiz de culto. Não, esse hino não me agradou não, o Ministério de Louvor cantou o terceiro hino, nossa, que trem chato, que hino antigo, nada a ver. Tem gente que vem para o culto só para ficar categorizando o culto. Aviva, Senhor. A oração do salmista: então não nos desviaremos de ti, vivifica-nos, invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor Deus do exército, faça resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Está escrito em Isaías: não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio que fumega. Eu quero te perguntar uma coisa: tem alguma fagulha de fogo de Deus no seu coração queimando ainda? Charamante calarafacher, minha mãe. Edemini viergues e de galai. Ayamanchou, edei, ai, facher, ai. Tem alguma fagulha ainda queimando no seu coração? O Espírito Santo ainda te mostra algo que é pecaminoso. Ayamanchou, ideai. Porque se está queimando ainda, aleluia. Se o seu coração está queimando ainda, aleluia, não apagará, irmão, não apagará. Essa é a promessa de Deus, não apagará. Oh, aleluia. Houve avivamento na igreja primitiva em Atos, no capítulo 2, em Jerusalém, que se estendeu com profundo arrependimento e missões internacionais. Houve avivamento na igreja da Ásia Menor.
Houve avivamento com homens simples como eu e você. A história nos conta a respeito de um homem chamado Jonathan Edwards, que em 1741 pregou: pecadores nas mãos de um Deus irado. Sabe o que ele falou naquele culto? Era um culto que só tinha crente. Ele falou: vocês são pecadores, vocês estão diante de um Deus irado, vocês estão diante de um Deus irado, e esse juiz, ele é poderoso. Quem poderá fugir desse juiz? O juízo de Deus é perfeito, irmãos. Ele faz foro íntimo, ele tem julgamento no íntimo, ele sabe o que passa aí dentro desse coração seu, nesse coração sujo seu, nesse pensamento sujo seu, ele sabe. A mensagem é a mesma: arrependei-vos. Houve avivamento com os morávios em 13 de agosto de 1727. E sabe o que é interessante? Que John Wesley, o tição tirado de fogo, que a gente já ouviu isso aqui na igreja, ele se converteu através dos morávios. Ele estava indo evangelizar os índios, só que ele não era convertido. Sabe por quê? Porque estava dando uma tempestade no mar. Os morávios estavam tudo em paz, Mariana. Os morávios estavam tudo quietinho, tipo assim: se eu morrer eu vou para o céu. Agora John Wesley, ele estava preocupado. Ele falou: meu Deus, eu não sou crente não. Aí sabe o que ele falou? Estou indo às Américas converter os índios. Agora, quem me converterá? Olha a pergunta dele. Eu estou indo às Américas converter os índios. Agora, quem me converterá? John Wesley, ele foi um homem que pregou na Inglaterra, avivou a Inglaterra. Você tem noção, Sofia, que a rainha entrava lá naquele lugar, ele falava assim: lá fora você manda, aqui quem manda é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ayamanchou, Edemini Viergues. É o avivamento que teve avivamento com Charles Finney. Ele cuidava de crianças no orfanato e pregava o evangelho genuíno. Ele não pregava com grande oratória, ele lia e Deus convertia. Moody, George Whitefield, que foi pregador de rua, aleluia, ele pregava nas ruas, ele falava: arrependei-vos, a mensagem é a mesma. Houve avivamento no país de Gales, irmãos. Eu descobri isso, sabe como? Na Bíblia do nosso irmão aqui. Foi lá na casa dele, do Reginaldo, há anos atrás. Eu peguei a Bíblia dele, a sua Bíblia, e eu peguei um papel que estava falando sobre o avivamento de Gales. Irmãos, o avivamento de Gales foi algo tão impactante, tão poder de Deus, que nem as Bíblias sobraram. Ora, o que eu acabei de falar, avivamento produz desejo de leitura da Bíblia. Lá em Gales deu tanto desejo daquele povo conhecer esse Deus, que eles foi comprando. E quem foi comprar depois não achou. Avivamento, irmãos. William Joseph Seymour, em 1870, em 1922, o avivamento da Rua Azusa. Você já ouviu disso também? Naquele lugar, Deus avivou crentes, e eles começaram a falar em línguas estranhas, e foram batizados. Pessoas que estavam doentes foram curadas. E o mais interessante é que os suecos, Gunnar Wingre e Daniel Berg, que são os pais da nossa igreja, estavam lá. Eles sentiram o poder de Deus, eles sentiram o batismo com o fogo, eles sentiram o poder que a palavra faz, quando um crente começa a ler, bota em prática, eles sentiram, e Deus enviou missionários a partir de Azusa. Avivamento produz isso também, produz missionários. E eles chegaram nas terras brasileiras e pregaram o evangelho genuíno. Hoje nós temos uma igreja com cerca de 22 milhões, irmãos. É a igreja evangélica que tem mais crente no Brasil, é a Assembleia de Deus. E eu vou dizer, não é para nossa glória não, continua sendo para a glória de Deus. Mas Deus também usou Billy Graham. Vocês já ouviram falar deste homem? Na sua primeira pregação em 1947, teve participação de quase 6.000 pessoas. Olha o poder de Deus. Nenhum estádio se lotou tanto quanto aquele homem. Tinha gente para tudo quanto é canto.
cerca de 2,5 milhões de pessoas no mundo aceitaram a Jesus através do ministério de Billy Graham. Ele falava um passo na frente para quem quer aceitar a Jesus. Você tem noção, sabe, do que é 2,5 milhões de pessoas? É muita gente aceitando a Jesus. A pergunta essa noite é: quando virá um avivamento? Quando virá um avivamento? A Bíblia diz em Atos 2 que todos estavam reunidos, de repente. Enquanto um crente está orando, pedindo: Deus, aviva a tua obra, aviva a tua obra, aviva a tua obra, aviva a tua obra, aviva a tua obra. Enquanto o pavio que fumega, que não está parando, mesmo que está fraco na fé, ele continua: aviva, Senhor, aviva a igreja, aviva os obreiros, aviva o pastor, aviva, Senhor. É no de repente de Deus que o fogo desce. Estavam todos reunidos, irmãos, todos estavam com um propósito, todos estavam com uma expectativa, e eles foram cheios do poder de Deus. Eles estavam com uma expectativa e foram cheios do poder de Deus. Bem, onde estão os John Wesley nessa igreja? Onde estão os apóstolos Paulos dessa igreja? Ayamancho, Edemini Viergues, a sebe. Ayamancho, Edeminia. Onde estão os Georges e o Terfield dessa geração? Onde estão os homens e mulheres dispostos a queimar por Jesus? Onde estão as irmãs que estão dispostas a orar para que a igreja continue caminhando? Porque as pessoas estão parando de vir para o círculo de oração. Onde estão as irmãs corajosas? Eu tenho muita coisa para fazer. A gente acha que a gente perde tempo orando, quando na verdade você perde tempo na sua casa, à toa, vendo TV. Vem orar. O Espírito Santo está te chamando, vem orar. A gente acha que a gente perde tempo num culto de terça-feira. Vem aprender a palavra de Deus. Não é eu profetizo na sua vida, não é você vai ser assim, assim assado, não, que vai te ajudar não, irmãos, no dia difícil. Não é o profetizo que vai te ajudar no dia difícil, que vai te ajudar no dia difícil é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Ou voltamos para esse livro, ou perderemos uma geração inteira. Vocês é a geração nova. E agora o Espírito Santo me encarrega a dizer para vocês, porque vocês são jovens, e a maioria dos homens que Deus usou eram jovens, porque vocês têm força. Eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes, e vocês já venceram o maligno. E a palavra de Deus, ela está em você. Eu acredito, como o irmão Edinho Marques disse, que aqui vai sair pastores. Eu acredito que no meio desses jovens vai sair evangelista. Eu acredito que no meio desses jovens vão sair missionários que vão impactar essa nação. É de pancas para o mundo, Sofia. Tá pensando que você vai ficar aqui, filho? Não, é de pancas para o mundo. Vamos ficar de pé. Quando os nossos olhos estão fechados, quando o nosso coração não arde mais, quando não reconhecemos que Jesus está no nosso meio, é sinal de que precisamos de um avivamento. Você sabe que você precisa de um avivamento nessa noite. Eu não estou nem ligando para o tempo, eu estou preocupado com como seu coração está diante de Deus. Aviva, Senhor. Começa a falar baixinho, vai. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Começa a falar baixinho, vai. Aviva, Senhor. Quando os nossos olhos estão fechados, quando o nosso coração não arde mais, eu queria chamar os jovens aqui na frente, rapidamente. Edemini Viergues. Você também, Mariana. Pode vir, José.
Vocês aí atrás também, pode vir. Ai, amante a facherne estear. Te afaste de mim viergues a sebe edegar. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor está nesta igreja. Oh Espírito Santo, o Senhor está nesta igreja. Oh Espírito Santo, o Senhor está nesta igreja. Eu sei que o Senhor está, assim no tempo, como no tempo primitivo, o Senhor esteve presente. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Feche os seus olhos. Aviva, Senhor, a tua obra. Eu gostaria de pedir aos obreiros, se for possível, vocês descerem ali embaixo e orar por esses jovens. Por favor, por favor. Ai, amanchou, edemini viergues, a sebe de galai. Pode orar, pode orar. Porque do meio desses jovens vão sair pastores, vão sair missionários, vão sair instrumentistas, vão sair semeadores do evangelho, vão sair pastores, vão sair pregadores, vão sair presbíteros. Tem gente que não dá valor para um jovem, mas é eles que vão continuar a igreja do Senhor. Oh, aleluia, Deus. Te arabate de Oh, Espírito Santo, aquece o coração das tuas filhas, Senhor. Vai aquecendo o coração da sua igreja, Senhor. Vai aquecendo o coração da sua igreja, Senhor. Vai aquecendo o coração da sua igreja, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Os corações tristes, Senhor, os corações cansados, traga descanso nessa noite, Jesus. Traga avivamento para a sua igreja, Senhor. Avivamento de palavra, Jesus. Ó Senhor, as almas abatidas, o Senhor é o descanso, Senhor. Ó Deus, as almas que estão cansadas dessa vida pecaminosa, converta, Jesus. Ó Deus, esses jovens que às vezes não acreditam neles mesmos, dê a eles estrutura ministerial, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. Aviva, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sim, Jesus, isso assim. Sim, Jesus, continua movendo no meio desses jovens. Vai tocando, Deus, no profundo. Aleluia, Jesus. Ei, olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Deus vai usar vocês nessa geração. Vocês precisam crer nisso. Deus vai usar vocês nessa geração. Os velhos da igreja que não querem ser usados, não tem problema. Deus vai usar você. Se os velhos não quererem ser avivados, Deus vai usar você. Deus vai te dar visões. Isso é promessa bíblica. Deus, Ele vai continuar agindo no seu coração. Aleluia, Jesus. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aleluia.
Senhor, muito obrigada pela tua presença no nosso meio. Jesus, foi tão importante esta palavra para a tua igreja, meu Deus. Senhor, que o Senhor esteja usando a vida de cada jovem. Senhor, nós temos muito a fazer ainda para o teu reino, Senhor. Que o Senhor venha usar cada um, meu Deus. Eu creio nesta geração. Eu creio que o Senhor há de levantar muitos deles, Senhor. Continua conosco, ó Deus. Continua usando cada um nas tuas mãos, para que nós possamos alcançar o céu, para que nós possamos alcançar as vidas, Jesus. E o Senhor sabe, ó Deus, a chama que arde em cada coração neste lugar, meu Deus. Que o Senhor continua com a tua presença na vida de cada um. Que o Senhor começa a encher, ó Deus, a tua igreja. Que o Senhor começa a revestir, Jesus, para que nós possamos estar firmes na tua presença, ó Deus. E assim cumprindo, ó Deus, o desígnio que o Senhor tem a cada um de nós, Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, por esta igreja maravilhosa, por esta igreja que contribuiu com este culto esta noite. Que o Senhor venha nos despertar, que o Senhor venha usar cada um, ó Deus, da maneira como o Senhor quer. Nós entregamos nas tuas mãos e saímos daqui muito felizes pela tua presença, pelo Senhor ter avivado os corações, por o Senhor ter derramado mais uma porção na vida de cada um, ó Pai. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus.